Olá pessoal da eletrônica, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 19 hoje. Vamos falar um pouquinho do amplificador buffer, ok? Vamos dar uma pequena introdução sobre o componente, perfeito? Então aqui a gente tem, né, a nossa capa. Vamos lá para o slide correto. Ok, esse é o esquema elétrico do nosso buffer, né, do nosso amplificador, aqui é a entrada, aqui é a saída, a realimentação. Uma pequena introdução, né, sobre o componente. Então, um buffer, né, ou chamado também de buffer de tensão, ele é um amplificador de ganho unitário. Ele é usado para isolar e conectar um estágio de alta impedância de entrada a uma carga baixa de impedância de saída. Um buffer de tensão é usualmente chamado de seguidor de tensão, já que esse circuito faz a cópia de tensão em sua entrada na sua saída. Ele é também conhecido como acoplador, casador de impedâncias. O buffer, feito com amplificador operacional, é essencialmente um amplificador não inversor, fazendo nosso R2 igual a zero e nosso R1 infinito. Como a fórmula do ganho na configuração não inversora é G, né, de ganho igual a 1 mais R2 dividido por R1. Então a gente vai ter que o nosso G é 1 mais 0 dividido pelo infinito, que é igual a 1 volts dividido por volts. Como é um amplificador de ganho unitário, não fornece ganho de tensão. Porém, o amp-op pode fornecer corrente infinita dentro das suas limitações, já que possui uma impedância de saída nula. Isso pode ocasionar ganho de potência na carga alimentada pelo buffer. Por essa razão, né, ou seja, por isso, os buffers são usados a exaustão em circuitos eletrônicos diversos, como uma maneira simples e barata de garantir um perfeito acoplamento de impedâncias e ganho de potência estável, já que os amp-ops têm geralmente uma boa resposta em frequência. A ideia de um buffer ou seguidor de tensão é a de um circuito presente na saída, exatamente, né, a entrada aplicada. Se pensarmos nos sistemas como uma caixa preta, né, digamos assim, teremos a entrada exatamente igual à saída. Então, o que entra é igual a o que sai. Um seguidor de tensão, né, que também é chamado aí por amplificador de buffer, amplificador de amplificação unitária ou amplificador de isolamento, é um circuito amplificador operacional que possui ganho de tensão de 1. Isso significa que o amplificador operacional não fornece nenhuma amplificação ao sinal. A razão pela qual ele é chamado de seguidor de tensão é porque a tensão de saída segue diretamente a tensão de entrada, o que significa que a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Por exemplo, se 10 volts entra no amplificador operando como entrada, 10 volts são emitidos. Aqui o exemplo, entra 10 volts são emitidos. Um seguidor de tensão atua como um buffer, não fornecendo amplificação ou atenuação ao sinal. Qual que é o propósito de um seguidor de tensão, digamos assim? Um circuito amplificador operacional é um circuito com uma impedância de entrada muito alta. Esta alta impedância de entrada é a razão pela qual os seguidores de tensão são usados. Os seguidores de tensão, eles desenham muito pouca corrente. Quando um circuito tem uma impedância de entrada muito alta, muito pouca corrente é extraída do circuito. Se você conhece a lei de Ohm, você conhece a corrente, né, que é I igual a V por R. Portanto, quanto maior a resistência,
menos corrente e, né, é obtida a partir de uma fonte de energia. Portanto, a potência do circuito não é afetada quando a corrente está alimentada a uma carga de alta impedância. Qual que é o propósito ainda de um seguidor de tensão, né, no texto? Esse próximo circuito é um circuito em que a fonte de energia alimenta uma carga de baixa impedância, né? Então tem aqui a fonte alimentando uma carga de, né, baixa impedância, que a gente tem um grande fluxo de corrente. Então, nesse circuito, né, anterior, que a gente viu agora no slide passado, a carga exige e atrai uma grande quantidade de corrente, porque a carga é de baixa impedância. De acordo com a lei de Ohm, novamente, né, a corrente I é igual a V sobre R, e se uma carga tem resistência muito baixa, ela atrai enormes quantidades de corrente. Isso faz com que a grande, né, quantidade de energia seja retida à fonte de energia. E, como resultado, causa grandes distúrbios e uso da fonte de alimentação que alimenta a sua carga. Vamos dar uma olhada agora nesse circuito que está conectado a um amplificador de tensão do amplificador operacional. Esse circuito, ele ao lado, né, desenha pouca corrente da fonte de energia acima. Então aqui a gente tem, né, a fonte de energia e aqui muito pouca corrente. Como o amplificador operacional tem uma alta impedância de entrada, né, uma impedância de entrada, ele desenha muito pouca corrente. Esta é uma das razões pelas quais os seguidores de tensão são usados. Eles desenham muito pouca corrente, não alteram o circuito original e dão o mesmo sinal de tensão à saída. Eles atuam como amortecedores isolantes, isolando o circuito para que a potência do circuito seja muito pouco alterada. Tá? Então, por isso o nome de buffer. Ok? Aqui algumas referências, a gente vai ter continuação, né, dessa aula em próximos vídeos, né? Esse vídeo foi apenas para uma introdução, né, sobre o amplificador, né, utilizado como buffer. Espero que tenham gostado e até a próxima.